Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos Davi Santos e Jomar Contígio. Passamos a palavra aos facilitadores. Boa noite a todos. Boa noite ou bom dia também aos internautas, né? Que a internet a gente não sabe quando eles vão nos assistir. Mas é uma alegria novamente estarmos aqui nessa casa que leva o nome de Jesus de Nazaré, o Mestre Sublime que reencarnou ou encarnou na Terra há mais de 2000 anos e deixou essa mensagem de luz, de conhecimento e de consolo que até hoje nos esforçamos para compreender e muitas vezes ainda não conseguimos viver em sua plenitude. Então, esse momento que a gente se reúne aqui é um momento importante, não só para o nosso esclarecimento, mas também para que a gente possa sair um pouco daquele dia a dia da vida nossa, que muitas vezes exige um esforço muito grande no trabalho, na obtenção dos recursos necessários para a sobrevivência do corpo, para que a gente possa nos ligar vibracionalmente com uma realidade maior do que essa aqui, da matéria que a gente está acostumado. Porque no dia a dia a gente vai sendo assim como que martelando, né, na nossa cabeça que a realidade é apenas a matéria, aquilo que a gente vê. Só que o mundo que a gente não vê, o mundo que a gente não ouve, o mundo do espírito, ele é o mundo primeiro. É o mundo do que a gente veio e que a gente vai voltar. Este mundo aí fora, que nos exige tanto, que nos suga tanto, que é um espetáculo tão grande, que nos atrai a atenção, ele é passageiro. E aí, quando a gente vai chegando na minha idade, é que a gente vai percebendo como é que essa vida passa rápido, né? E muitas vezes a gente vai chegando nessa idade falando assim, nossa, eu não aproveitei a minha vida. Então, esse momento que a gente para aqui e reflete em coisas, em assuntos que são superiores a essa vida cotidiana nossa, é que nos desperta lá no fundo do nosso ser a respeito dos nossos objetivos aqui. Do que a gente está fazendo aqui, né? E reflete de forma que a gente possa mudar lá. Mudar a postura com o meu cônjuge, com os meus filhos, com o meu trabalho, com o meu próximo. Então, esse momento aqui é um momento muito caro, onde a gente pode repensar, refletir sobre a nossa vida. E esse momento, Davi, de perguntas e respostas, para mim é muito interessante, porque vocês podem fazer suas perguntas. Tem os voluntários aí que a gente vai nos esforçar aqui para tentar responder o máximo das questões que vocês trazem para nós. E tem algumas perguntas aqui que não deram tempo de responder em outros encontros, em outras terças-feiras, mas se chegar alguma pergunta aqui, tanto eu quanto o Davi vai priorizar a pergunta de hoje, né? Então, quem quiser ir, é só levantar o braço, que os voluntários levam o caderninho, vocês fazem as perguntas e a gente responde aqui. Davi, se você quiser responder a primeira, fica à vontade. Uma boa noite a todos os presentes, uma boa noite aos nossos amigos e irmãos internautas. É com muita alegria e satisfação que, novamente, nós estamos aqui nesta casa que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor, e satisfeitos, felizes por estar participando deste momento de perguntas e respostas. Como o Jomar disse, é um momento fantástico dentro de uma casa espírita, porque eu falo por mim mesmo. Quando comecei a conhecer a doutrina espírita, o que eu mais tinha era pergunta, né? E poucos tinham as respostas certas, né? Não estou querendo dizer com isso que nós temos as respostas certas, mas nós vamos tentar responder
da forma mais adequada possível, dentro do que a doutrina, dentro do que o Evangelho nos ensina. E a primeira pergunta que está aqui é sempre, a gente vê essa pergunta se repetindo, que é sobre obsessão, né? Como saber diferenciar espíritos obsessores de situações naturais da vida? O que quero entender? Quando que o mundo espiritual pode interferir em nossas vidas? Essa pergunta, ela já foi respondida no Livro dos Espíritos, né? Kardec já fez essa pergunta. Na questão 459, Kardec pergunta da seguinte forma, né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta foi: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E aí fica aquela pergunta, né? Puxa vida, mas se os espíritos eles têm esse poder de nos influenciar de tal maneira que, de certa forma, são eles que nos dirigem, como que fica essa situação? Então, significa que eu estou à mercê de um obsessor, de um espírito equivocado no mal? Kardec também fez essa pergunta aos espíritos superiores. Se eles podem influenciar em nossas vidas, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Ou seja, se esses mesmos espíritos eles podem, de fato, nos influenciar, então qual que é o remédio para isso? O que nós devemos fazer para neutralizar essa influência? E a resposta foi categórica: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiais, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair à tentação, mas livrai-nos do mal. E eu ainda completo, né? Jesus, ele deixou uma receitinha simples, mas extremamente eficaz contra esse tipo de situação, que é orai e vigiai, né? Nos mantemos firmes na prece, mas também vigiando sempre o que visita o nosso pensamento e o nosso coração. A questão dos sonhos me despertou curiosidade de saber sobre aqueles que envolvam animais que não temos contato, como cobras, orcas, elefantes, etc. Esses animais teriam algo a ver com as nossas vidas passadas ou com os nossos medos? Que sentido esses tipos de sonho têm para o espiritismo? Quem está vindo pela primeira vez? Levanta a mão quem está vindo pela primeira vez. Vou explicar rapidamente a visão espírita dos sonhos, para que a gente possa compreender melhor essa questão. O sonho, para o espiritismo, tem pelo menos 3 sentidos: o sonho biológico, o sonho psicológico e o sonho propriamente espírita, que as outras segmentos filosóficos e científicos não aceitam, que é o desdobramento espiritual. O sonho biológico e psicológico tem sido estudado também pela psicologia, né? Freud, por exemplo, escreveu muito sobre os sonhos, o significado dos sonhos, que para eles tem muito a ver exatamente com nossos medos, com o nosso inconsciente.
E o nosso inconsciente, né, numa visão espírita, seria as lembranças de nossas vidas passadas. As nossas personalidades passadas estariam todas em nosso inconsciente. No Livro dos Espíritos, muitas vezes, isso é colocado como tendências inatas. Bom, então, o que esses sonhos psicológicos, biológicos referem? Referem-se a algumas necessidades, ou biológicas ou psicológicas, que a gente tem. Porque mesmo durante o sono, o cérebro continua trabalhando. Então, o que acontece? É um sonho muito comum, né? Aquele sonho que a gente está com vontade, né? As crianças, principalmente, não vamos falar os adultos, não, mas as criancinhas estão com vontade de fazer xixi, né? E não fazem xixi. Aí elas sonham que estão fazendo xixi e acordam todas molhadas, né? Com a cama molhada, com tudo molhado. E ela, mamãe, sonhei que estava fazendo xixi e fiz xixi. Então, é uma necessidade biológica que o cérebro, ele consegue ali fazer um sonho e tal, de acordo com aquela necessidade. Isso acontece nos adultos também. E psicológico também, né? Muitas vezes a gente tem um desejo durante o dia, por exemplo, ver um bolo gostoso e não pode comer, aí de noite sonha, né? Que está lá comendo um bolo gostoso e tal. E é exatamente esse inconsciente, muitas vezes, falando alto durante o sono nosso, que o consciente ele relaxa, né? Por exemplo, eles falam para a gente, muita gente tenta parar de comer carne, né? Vai tentando fazer um esforço para diminuir a carne, mas aí ele tem aquele desejo muito forte, aí de noite ele sonha com um bife correndo atrás dele, ele correndo e o bife que ele não comeu correndo atrás dele. Então, isso é algumas necessidades, né, psíquicas que durante o sonho a gente acaba dando liberdade a isso aí. Mas existe um tipo de sonho, que esse é o sonho espírita, digamos assim, né? Que lá no Livro dos Espíritos está bem descrito, que é o seguinte: quando a gente dorme, os laços, digamos assim, que prendem o espírito ao corpo, as ligações, elas se enfraquecem. Porque o corpo, ele consegue ali durante o sono se sustentar de forma automaticamente. A respiração é automática, a circulação é automática. Então isso permite que o espírito saia do corpo, se desdobre do corpo. Por isso que isso é muitas vezes chamado de desdobramento espiritual. E o espírito desdobrado do corpo, ele pode ter algumas experiências no mundo espiritual. Ele pode encontrar com parentes desencarnados, ele pode conversar com os espíritos, ele pode visitar alguns lugares. E existem pessoas que têm consciência lá. Eles, desdobrados, eles conseguem ter consciência e depois voltar para o corpo, lembrando tudo o que aconteceu. Alguns conseguem até visitar outras pessoas que estão dormindo, visitar, voltar, ligar para a pessoa: você estava fazendo isso, 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 e a pessoa confirma, né? São desdobramentos conscientes. O Valdo Vieira tem um livro só sobre desdobramento espiritual. Esqueci o nome do livro que ele escreve, e ele conta todas essas experiências dele, desdobrando-se durante a noite. Bom, então o que acontece? A maioria vive lá no mundo espiritual, mas ele não é consciente.
Então, no momento que ele retorna, ele tem algumas reminiscências do que ele viveu lá. Algumas lembranças. Quer ver que interessante? Quem aqui já sonhou e no final do sonho, ele não sabe bem porquê, estava caindo, veio caindo, na hora que ele ia cair no chão, acordou? Quem? Quem já sonhou que estava caindo? Olha para vocês verem que tanta gente levantou a mão. Isso é um processo muito comum, por quê? É o espírito desdobrado em algum lugar, no mundo espiritual, algum lugar muito longe, talvez até alguma cidade espiritual, que geralmente fica na atmosfera mesmo. E no momento que o corpo acorda, pode ser por um susto, alguma coisa, porque o corpo, quando acorda, ele chama o espírito, e aonde o espírito estiver, ele vem. E numa velocidade instantânea, numa velocidade absurda. Então a sensação que o espírito tem é que está caindo, mas antes de cair ele acorda. Ele acorda assustado que estava sonhando. Muitas vezes lembra do sonho, muitas vezes não lembra do sonho. Mas essa sensação de estar caindo é muito comum. E aí o que acontece? Algumas pessoas lembram mais ou menos do que aconteceu. Tem um exemplo no livro do André Luiz, se eu não me engano, não vou citar o livro, porque eu não me lembro qual livro que é, que André Luiz conta de uma médium que desdobra, vai lá, e ela conversa com o orientador espiritual, com o espírito mais evoluído, e esse espírito dá uma lição nos domínios da mediunidade. Obrigado, Davi. Bom ter alguém com memória melhor do que nós. Livro maravilhoso no domínio da mediunidade. E esse amigo espiritual, né, orientador, vai conversando com ela e faz uma analogia com jardim, com rosas. E aí no momento que ela volta e acorda, André Luiz conta para a gente que ela conta assim: eu sonhei com jardim, eu sonhei com rosa. Então foi a forma que a mente dela guardou, e o sonho dela foi assim que ela lembrou, mas na verdade foi uma conversa com o mentor espiritual. Então muitas vezes a gente sonha com cobras, com elefante, ou com algumas coisas, igual diz a pergunta, e é a forma que a gente consegue lembrar de alguma experiência que a gente teve no mundo espiritual. E a gente lembrou assim. Se não foi uma necessidade, um medo, alguma coisa psíquica, é alguma coisa que a gente trouxe dessa experiência nossa e que a gente conseguiu registrar e trazer para o cérebro físico. Porque quem viveu a experiência foi o perispírito, foi o espírito, não foi o cérebro físico que estava lá. Mas é alguma coisa que a gente trouxe e conseguiu registrar. Aqui tem uma pergunta muito interessante. Eu até separei alguns textos aqui enquanto o Jomar estava falando, para a gente poder entender um pouco melhor. Dizem que ao nascermos, passamos um bom tempo no plano espiritual ainda. Passamos um bom tempo dormindo quando bebês. Fale um pouco sobre isso. Em diversas obras espíritas, nós temos relatos que nos dizem sobre os 7 primeiros anos da vida da criança, que é o período que se gasta, por assim dizer, a fim de que se consolide a reencarnação do espírito. E então, eu separei aqui alguns textos, né? André Luiz elucida o processo reencarnatório e esclarece que até os 7 anos de idade, o espírito passa por uma fase de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais. Já no livro Missionários da Luz, André Luiz esclarece que um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito, até que ele atinja os 7 primeiros anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. E aí, numa outra obra muito interessante, que chama Aspectos Mediúnicos, de Daniel Holtz, ele explica sobre a glândula pineal, né?
Essa glândula que até então acreditava-se que ela era responsável apenas para desenvolver as funções genéticas do corpo humano, né? As questões da sexualidade, aquela coisa toda, até os 14, 15 anos mais ou menos. A partir dali, ela diminui, né? E ela fica praticamente sem nenhum tipo de outra função no organismo físico, material. E aí, diante de vários outros estudos, pôde-se perceber que a glândula pineal, ela também é responsável pelo desenvolvimento e amadurecimento mediúnico do indivíduo, né? Foi encontrado nela, inclusive, cerca de dissecação da mesma, vários cristalzinhos. E aí percebeu-se que em indivíduos comuns que não têm a mediunidade propriamente dita ostensiva, esse número de cristais ele é menor do que naqueles indivíduos que têm uma mediunidade ostensiva, né? Então ela serve como se fosse uma antena, captando aí esse mundo extrafísico. E aí ele fala desses 4 primeiros anos, né? E a primeira fase, também chamada de período de sono, se apresenta até os 7 anos de idade, quando adormece na função psíquica para que o ser absorva as informações provenientes da educação e do meio sociocultural onde vive. Então, em experiências inovadoras e anímicas, sem a análise crítica de seus conteúdos existenciais. Então, o que acontece? Há uma semiconsciência do espírito reencarnante, sim. Para quê? Para que ele possa mais facilmente absorver ali os novos parâmetros socioculturais, educacionais e até mesmo religiosos daquela nova reencarnação, a fim de que ele substitua as coisas, os costumes que ele já traz como o ser individual que ele é. É como se a gente imaginasse, por exemplo, um computador. E aí você compra esse computador na loja, vamos colocar dessa forma para a gente simplificar, e aí aquele computador ele vem com uma programação básica. Ele já vem com determinados programas da fábrica, né? O espírito, quando reencarna, ele já traz as experiências de outras vidas, ele já traz os costumes, tanto os bons costumes, quanto também as suas dificuldades. E aí esse período dos 7 anos, é como se fosse ali os pais, né, a família, os programadores desse novo hardware, né, que seria a mente, que seria o psiquismo desse espírito. Aonde ali vai ser incutido que a forma como a família vive, a maneira como ele vai ser educado, os novos parâmetros sociais que ele vai absorver, culturais, religiosos, de maneira a fazer o quê? De maneira que quando o espírito, em uma determinada idade, ele assuma a sua totalidade individual como ser individual consciente que ele tenha ali novos parâmetros que vão servir de diretrizes entre o certo e o errado. Muito interessante isso, né, Davi, que a gente observa isso em nossos filhos, né? Eu tenho uma filha adolescente. Quem tem filha adolescente aí? 13, 14 anos. E aí é que reassume a personalidade de outras vidas, né? O que é que acontece? Porque até a fase aí, principalmente a fase de 0 a 7, o pai tem que tomar conta muito mesmo, né? De 0 a 4, tudo. 0 a 7 também. E até chegar à adolescência, eles aceitam muito o que a gente fala. Essa fase que você está falando, onde a gente tem que exercer a nossa influência e fazer o processo de educação. Na adolescência, as tendências de outras vidas vêm à tona. E aí fica um conflito no próprio adolescente, que é a educação dos pais e as tendências de outra vida. E vem o processo também da puberdade junto. Então, é um conflito. Ele
tem também que conquistar a própria liberdade, né? E fica num processo de desafiar a autoridade, que é o pai e mãe. Nossa, mas é uma dificuldade, né? Então, quem tem filho aí já passou por isso, ou passa por isso, sabe como é que é essa dificuldade. E aí o que a gente fala para os pais que ainda não chegou, vá construindo esses laços, vá construindo a comunicação, para quando chegar nesse momento bem difícil, vocês conseguirem romper, porque é um desafio, né? Inclusive, um desafio chamado família é o tema do nosso CETESP. Quem não fez inscrição ainda, vai ter vários palestrantes, né, falando do tema da família, porque o tema da família é realmente um tema importante. Todos nós participamos de uma família, seja como filho, né, como pai, e é um desafio enorme realmente. Se fora da caridade não há salvação, qual a necessidade ou a importância da fé? Muito interessante essa pergunta, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, fora da caridade não há salvação. Então, para que a fé? Se a caridade é a mais importante. Mas tem um capítulo também no Evangelho segundo o Espiritismo que fala exatamente da fé, da importância da fé. Primeiro erro, a gente acredita que fé é crença. Fé não é crença. A parte da crença é só uma parte da fé. Porque a fé tem 3 partes. O Espírito Pedro, que nos orienta, né? Lá nos nossos estudos, ele tem um estudo que chama As Dimensões da Fé. E ele coloca 3 dimensões da fé. A fé propriamente dita, né? Que eles confundem com a crença, mas não é crença, é confiança. Então é diferente, é confiança. Crença vem do verbo credere, que é dar crédito a. Então eu vejo aqui o Davi, eu posso dar um crédito para ele, né? Acreditar nele. Agora, ter confiança, fé, vem de fides, porque ter confiança gera fidelidade, é diferente. Se eu tenho confiança, eu não duvido, eu tenho certeza disto. Por isso que Emmanuel fala que ter fé é ter a certeza no seu coração da sabedoria de Deus. Da sabedoria e da perfeição de Deus. Então, o que acontece? Isso é fundamental. Ter confiança, ter certeza. Por isso que eles falam que o passe funciona mais quando a gente tem fé. Não é que o passe só funciona quando a gente tem fé, mas quando a gente tem certeza, ajuda muito. É igual Kardec fala lá no capítulo do Evangelho, ele fala assim, se você não acredita, né, não tem confiança, não tem fé, que vai conseguir, você já pode desistir, porque você não vai conseguir mesmo. Se você tem fé, já é difícil a gente conseguir as coisas, sem fé então, fica muito mais difícil. Mas isso é uma dimensão da fé. Qual que é a outra dimensão? A outra dimensão é a razão. É a razão. Kardec também fala isso. Lá no início, né, do Evangelho tem aquela frase. Somente a fé imorredora, a fé imortal, a fé que sempre vai, é aquela que consegue encarar a razão face a face. Que ele quis dizer o seguinte, quem tem a fé aliada à razão, a fé dele vai continuar. Porque a razão é que permite essa certeza, essa confiança. E sem a razão, sem essa dimensão da razão, a fé se torna o quê? Cega, fanática. É a razão que dá os olhos da fé, para ela enxergar melhor. Então, você vê aí, por exemplo, você não vai falar que aqueles
aqueles homens bombas que se explodem porque têm fé. Eles têm fé, mas será que é uma fé raciocinada? Ou será que é uma fé cega? Eles não são fanáticos, que vão contra a natureza, contra a maior de todas as leis, que é a não matar, né? E matam a si mesmo, né? Baseado numa fé. Então não tem razão. Nós espíritas prezamos muito essa condição de uma fé raciocinada, uma fé pensada, uma fé refletida, para a gente não ter fé em qualquer coisa. Mas existe uma outra dimensão da fé, que é a fé com obras. É a parte de você pegar a sua fé e realizar. Porque você vai ficar com fé só rezando? Você vai ficar ali dentro da igreja, ou do templo, ou do centro espírita, e ficar só rezando? Se você não partir para a ação, para a realização, para pôr em prática a fé que você tem, você não vai sair do lugar. Então, a fé, e já falava o apóstolo de Jesus, a fé sem obras é morta. A fé sem razão é cega e a fé sem obras é morta. Então, para ter essa fé, você tem que ter razão e você tem que transformar a fé em ação. E veja, a fé em ação é a caridade. Quando você coloca a fé, a nossa fé, a fé em Jesus, a fé na imortalidade da alma e no amor, o que é o amor? Amor é caridade. Caridade não entendida como aquela caridade de material, de chegar e dar uma cesta básica. É caridade? É também, mas caridade não é só isso. Caridade muitas vezes é ouvir alguém que está precisando ser ouvido, é abraçar alguém que está precisando de um abraço, é ter paciência com alguém que precisa da sua paciência naquele momento, né? Muitas vezes você pegar e levantar uma pessoa que está caída, melhorar a autoestima dela. Então tudo isso é caridade e faz parte da fé em ação. Então esses conceitos, caridade no seu verdadeiro sentido, que é o amor, e a fé se complementam. Eu até separei aqui um versículo, né? O Gilmar até citou ele agora, que está lá em Tiago 2, no versículo 14 ao 26. E fica bem claro isso daí, né? Ele fala o seguinte: meus irmãos, que interessa se alguém dizer que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome, e se vocês lhe disserem, procure, mas é viver pacificamente, e vá se aquecendo e comendo como puder, e se não lhe derem aquilo de que ele precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé cristã, se não se traduzir em atos, é morta em si mesma. Então, assim, ficou bem claro, né? Não adianta ter fé e simplesmente cruzar os braços e lá fora está pegando fogo. Mas eu tenho fé. Vai ficar tudo bem, né? É como se a gente estivesse num barco e o barco estivesse afundando, mas eu tenho fé. Vai dar tudo certo. Tomara que você saiba nadar também, né? Porque senão vai afundar com o barco. Passa a mão no balde e vai jogar água para fora não, para ver. É correto afirmar que crianças com algum tipo de deficiência nasçam nessas condições, muitas vezes por amor, em auxílio da família, para que essa aprenda em maturidade? Olha, pode-se afirmar sim. Se é correto ou não, só Deus para responder isso. Porque quando nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a natureza das aflições,
Aí a gente vai ver lá que é colocado por Kardec, né, segundo o Espírito de Verdade, que se nós não encontramos as causas das aflições nesta vida, certamente é porque nós estamos resgatando algo de uma vida passada, de uma existência pretérita. O que não impede também, às vezes, um espírito se candidate, né, a vir com uma determinada dificuldade, a fim de que aquela família que o receba possa, através daquela dificuldade dele, exercitar exatamente a caridade que a gente acabou de falar aqui agora. Né? Por exemplo, quem viu o filme Nosso Lar, ou teve o prazer de ler o livro, nós vamos ver ali a mãe do André Luiz, né, preparando a reencarnação dela. Aí André Luiz, ele até questiona, ele fala assim, olha mãe, mas eu sei que você não precisa mais desse tipo de situação, reencarnar no planeta, né? Mas ela escolhe passar por esse processo, por quê? Para resgatar o pai, o André Luiz, se não me falha a memória, e as duas amantes. Ela novamente se consociaria com ele em matrimônio e receberia as duas amantes como filha. Então, olha aí, que prova de amor fantástica, né? Por que não um espírito, às vezes, não escolhe nascer entre pessoas que já falharam por diversas vezes, por orgulho, vaidade, avareza? Ele vem numa situação um pouco mais complicada, para que essas pessoas, né, possam, de certa forma, através das dificuldades dele, aprender o que é humildade, o que é caridade, o que é amor ao próximo, né? Porque receber uma criança com uma necessidade especial demanda dos pais que, assim, aceitam essa missão, muito mais do que paciência, muito mais do que trabalho e abnegação. Necessita um amor fora do comum. E é tão interessante essa questão do amor, que uma vez eu ouvi uma frase e eu achei ela fantástica, que fala o seguinte, que o amor que se aproxima mais próximo ao amor de Deus na terra é o amor de uma mãe pelo seu filho. Agora pensa, se nós amamos os nossos filhos quando eles são, né, graças a Deus, perfeitos. E mesmo eles sendo perfeitos, nós já temos as dificuldades, né? Muitas das vezes por questões de caráter e algumas outras situações. Já pensou se essa criança ainda vem com uma necessidade especial? Aí a gente vai precisar muito mais exercitar esse amor do que precisaria se tivesse vindo tudo, entre aspas, né, dentro de uma visão minimalista do conceito social, em perfeitas condições. Davi, fiquei pensando que você está falando aí. Reencarnação é uma doutrina muito doida, né? Olha para você ver, imagina para você ver isso que ele falou de André Luiz. Eu estava me colocando na posição desse espírito evoluído que aceita receber o marido que traiu de novo como esposo e as duas amantes como filhas. Vocês já puseram na posição dessa pessoa? Vocês fariam isso? Olha para vocês verem como é que muda a relação. Entendeu? É tão evoluído que não precisava mais nem reencarnar, porque aqui a gente não tem esse tipo de concepção. E como é que a gente pensa numa concepção assim? Quando a gente sai da vida comum, cotidiana lá fora e começa a imaginar que essa é uma vida das várias vidas. Algumas pessoas ficam me perguntando, já me perguntaram aqui várias vezes, por que Deus permite tanto sofrimento? É sofrimento, mas é para nós aqui. Imagina o seguinte, vocês que são pais e mães, vocês deixariam de dar vacina no filho de vocês por causa dos 5 minutos que ele fica chorando porque a vacina doeu? Quem aqui vai deixar de dar vacina no filho porque dói na hora da vacina e ele chora?
Que pai aqui vai deixar de dar vacina? Pois é, se nós somos pais e para o nosso filho ser imunizado de um sarampo, de uma cólera, de uma doença que vai prejudicar a vida dele toda, a gente deixa ele sofrer 5 minutos, uma dor que passa logo. Imagina agora nós espíritos de infinito, imortal, uma vida de 60 anos, 50, 70 anos, o que representa 70 anos diante da imortalidade? É muito menos que 5 minutos, é um instante, é um segundo, ou menos disso. E a gente vem, por exemplo, com uma deficiência, né? Se isso vai nos imunizar contra a vaidade, contra o orgulho, contra a soberba, que é uma doença que contamina o espírito. Então a gente vem numa vida com um sofrimento que a pessoa aqui fala assim, não, que sofrimento terrível. Mas é temporário. E é uma coisa que imuniza o espírito para o resto da imortalidade dele. Então a gente aqui acha que é um grande sofrimento, mas para Deus e para nós mesmos, espíritos imortais, é um tempo muito curto daquele sofrimento. Se aquele sofrimento nos ensinar a humildade verdadeira que Jesus ensinou, que é a ausência do orgulho, a ausência da vaidade. Isso que o Gilmar falou é tão certo, né? Que ele estava falando e eu estava me lembrando de algumas coisas aqui, organizando as ideias. Jesus, quando ele fala, né, o que é uma deficiência, quando isso vai imunizar o espírito? Está lá no Evangelho, a gente é que deixa às vezes as coisas passar desapercebidas. Porque Jesus ele fala o seguinte, se a tua mão ou o teu olho te faz pecar, arranca e o lança longe. Mais vale que tu percas a mão ou o olho do que a alma. E aí a gente pensa, leva isso muitas vezes para o literal, né? Acha que eu vou meter o machado na mão e pronto, porque a minha mão me faz pecar. E aí a gente olha assim, às vezes para o lado e vê alguém às vezes faltando uma mão, faltando um braço, uma pessoa com uma deficiência visual. O que é isso? São as escolhas que o espírito faz quando ele está preparando a sua reencarnação. No culto do lar dessa semana, nós lemos a pergunta 270 alguma coisa, 72, eu não me lembro muito bem. E ali fala, né, sobre por que o espírito, quando vai reencarnar, ele escolhe passar por dificuldades, escolhe o sofrimento. E aí a resposta do espírito de verdade é bem interessante, que ele fala assim, olha, é sofrimento para vós que estáis encarnados. O espírito, uma vez liberto da matéria, ele tem outra visão, ele tem outra concepção do que é sofrimento e do que é felicidade. Ele entrevê o seu futuro. Ele vê outros em condições mais felizes que ele, ou seja, em mundos melhores, e ele quer aquilo, né? E só para me encurtar, eu estava conversando com uma amiga esse final de semana, uma senhora fantástica, muitos aqui devem conhecer ela, né? A dona Amélia. Ela esteve na minha casa esse final de semana, foi bacana demais o momento que a gente teve ali, e uma pessoa com uma vivência extraordinária. Aí a gente lembra dos orientais, né? Como eles valorizam a pessoa de mais idade na família. Eu até brinquei com ela, falei assim, puxa vida, dona Amélia, a senhora é um compêndio histórico vivo. Porque, assim, ela falou da vida dela, ela tem quase 90 anos, em meia hora. Mas foi tanta coisa que ela contou, que você vai lá no passado, você vê como que a vida era, como que a vida está, o que melhorou, o que não melhorou. E assim, você pensa, puxa vida, mas quase 90 anos. E aí, na fala dela, a gente vê assim, que parece que foi ontem. Então, o que é uma existência, por maior que seja, para o espírito imortal? Nada, é um relampejar. Não passa disso. Isso mesmo. Acho que a última questão, né? Estamos encerrando. Eu não me dou bem com o meu irmão. A gente briga muito.
O que o Espiritismo fala a respeito disso? Duas coisas. A primeira é mais simples, já foi até falado aqui. Muitas vezes se reencarnam espíritos inimigos na mesma família para consertar as coisas. Então, é no lar que muitas vezes se reúnem inimigos para se fazer as pazes, né? Porque, por exemplo, se você recebe um espírito como filho, é do instinto das mães amar os filhos, mesmo que tenham sido no passado inimigos. Então é um caso extremo, onde não há o perdão. Quando nasce na mesma família, já essa tentativa de fazer com que espíritos inimigos ferrenhos podem se conviver. Então, muitas vezes, se há uma animosidade muito grande entre dois irmãos, pode ser, se a causa não está nessa vida, igual o Davi falou, provavelmente a causa dessa animosidade esteja em vidas passadas. Agora, a segunda que é um pouco mais complexa de perceber, é porque é da lei natural que a gente exercite o amor dentro da família. O amor, ele é exercitado dentro da família para depois ser ampliado para toda a humanidade. Então é ali com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, é que eu vou aprender o amor. Um amor ainda um pouco egoístico, porque é restrito ali à família, mas é ali que eu vou aprender realmente o que significa amar, para depois expandir isso para toda a humanidade. Porque a concepção de Jesus, a máxima concepção de fraternidade olha só, Deus é Pai, logo todos somos irmãos. Então nós aqui somos espíritos irmãos. E o nosso lar se chama planeta Terra, que a gente não está aprendendo a cuidar, né? Que a gente está destruindo. E vamos sofrer todas as consequências dessa destruição. Então, no limite, eu sou irmão seu, sou irmão, e nós somos irmãos, mesmo que não nos conhecemos nessa vida. Podemos até nos conhecer de outras vidas. E a reencarnação fala isso. Quem sabe o Davi foi meu irmão mesmo em outras vidas, e eu não sei. Irmão consanguíneo. Então, a reencarnação, ela estreita os laços da família e, ao mesmo tempo, estende para toda a humanidade. Tá? Então, estamos encerrando, né? Queríamos agradecer a presença de todos vocês, agradecer também os internautas que estão nos ouvindo e desejar para todos uma boa noite e que cada um possa sair daqui, quando sair, melhor do que quando entrou. Muito obrigado.